precisa usar óculos, né? E quem não usa óculos depois dos 20 ou 30, né? Quem? E agora a gente aprendeu que não só o óculos. A gente, quando saía de casa, assim, cadê meus óculos? Cadê meus óculos? Agora, cadê meus óculos? Minha máscara? E incluímos também esse acessório aí na lista de procura de itens necessários, né? Então, quando eu saio de casa, eu tenho uma listazinha lá que eu tenho que fazer um checklist. Aí, a carteira, o celular também, porque você pode deixar tudo em casa, menos o celular. Você esquece a carteira em casa, você não se preocupa. Documentos, essas coisas. Mas o celular você volta de onde tiver. Então tem um checklistzinho que a gente faz, né? Carteira, celular, óculos, a máscara, enfim. Mas a gente está aqui para a honra e glória de Deus. Agradeço imensamente o convite que me foi feito. Vejo aqui alguns rostos conhecidos, né? Não vou citar todos os nomes, mas o Carlos que está aqui de frente é um grande amigo de longas datas, né? Agradeço imensamente o convite que me foi feito e de prontamente a gente aceitou. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas eu já estive aqui uma outra vez pregando aqui nessa igreja e teve uma outra vez que minha filha Juliane veio cantar aqui. Eu nunca consigo encontrar um esquema de fazer com que eu pregue e a Juliane cante. Nossos horários está sempre... Parece que a gente vive em fuso horário, entendeu? Quando é um horário para mim, para ela é outro, enfim. E dessa vez também não foi diferente, eu não consegui trazer minha filha, mas trouxe uma outra filha maravilhosa, que é a Jéssica, entendeu? E a Jéssica, ela é um grande instrumento nas mãos de Deus, acompanhado do seu esposo, também outro filho. Esse pessoal todo foi criado lá em casa. Eu conheço a arte deles todas, entendeu? Desde criança, no quintal lá de casa. Mas, irmãos, eu quero parabenizar a igreja por tudo que vocês fizeram por essa igreja, a forma como vocês organizam a igreja, a higiene dessa igreja é um negócio espetacular. Que Deus abençoe a todos aqueles que, direto ou indiretamente, contribuem para a manutenção desse templo. Que Deus abençoe. A recepção da igreja, isso são coisas que motivam a gente, que cativam a gente, porque essa é a casa de Deus. Olha só. Deixa eu desligar aqui o meu celular, porque é outra coisa que a gente... Isso aí. Se os irmãos puderem fazer o mesmo aí com os seus, enfim. Então os irmãos estão de parabéns por isso. Irmãos, nós trouxemos uma mensagem, eu acredito que essa mensagem vem do fundo do nosso coração, porque são as palavras de Deus para mim e para você também. E eu gostaria de convidar a igreja para cantar comigo um corinho. É um corinho antigo, mas é um corinho que me motiva muito. Todas as vezes que eu canto esse hino, eu me sinto muito motivado, muito tocado pelo poder do Espírito Santo. Alguma vez na sua vida você já se perguntou para que você está aqui? A gente sabe, existe uma máxima que diz que nada acontece por acaso. Já ouviram isso? Que nada acontece por acaso? Então, o fato de você ter nascido, de estar nesse mundo, está ligado aqui. Para que você veio aqui à Terra? Entendeu? Para que você está aqui? Por que você está aqui? Eu não sei se você já se perguntou isso. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Para que eu nasci? Quando a gente faz essa pergunta, algumas interrogações imediatamente vêm logo após essa. Entendeu? E algumas a gente consegue responder e outras não. Mas a gente precisa encontrar aqui hoje uma resposta do para que eu estou aqui. Se você nunca se fez essa pergunta, então esse é o momento de você se perguntar, para que você está aqui? E nós vamos ficar de pé, eu quero convidar a igreja para ficar de pé mais uma vez. Nós vamos cantar um corinho aqui, um hino aqui, a igreja conhece.
em espírito e em verdade. Todos conhecem? Todos conhecem? Então vamos lá. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Canta a igreja. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Esse é o canto congregacional, irmãos. É o puro louvor, aquilo que sai de dentro da sua alma, de dentro do seu coração. Somente as vozes, somente esse instrumento vocal que Deus nos deu. Olha aqui, por que nós estamos aqui? Amém? Louvado seja Deus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Amém. Mais uma vez. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. É para adorar a Deus. É para isso que você nasceu, irmão. Nós estamos aqui para isso, para adorar a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Oh, glória. Aleluia. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Amém. Então é para isso que você nasceu. É para isso que você está aqui nessa terra. Para te adorar, ó, Rei dos Reis. Para adorar a Deus. Nós somos colocados aqui na terra para adorar a Deus. Não existe uma outra coisa mais importante para nós seres humanos do que adorar a Deus. Em espírito e em verdade. Esse em espírito significa uma entrega espiritual da nossa vida, e em verdade quer dizer que é todo o meu ser, sem reserva, sem hipocrisia, com o coração puro, aberto, adorar a Deus. Todo ser que respira. Isso, vamos lá. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Louvado seja teu nome, ó Pai. Porque poderoso é o teu nome. Nós te rendemos louvores e nós te adoramos. Porque nós reconhecemos a tua autoridade sobre toda forma de vida. És tu, ó Deus, o doador e manutenedor de toda forma de vida. E nós te agradecemos porque nessa manhã nós estamos aqui para te adorar, para te louvar. Nossos corações estão qual uma terra fértil para que a semente da tua palavra possa dar os frutos do Espírito em nossa vida. Unja nossos lábios, ó Deus, e receba esta oração, as nossas petições. Se entramos aqui, ó Deus, com algum problema, com alguma dificuldade, seja ela qualquer que seja ela, que pelo teu poder, ó Pai, haja nessa manhã a cura, a libertação e a salvação
para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Podem assentar. Quantos aqui têm filhos? Quantos aqui têm sobrinhos? Irmãos pequenos? Todo mundo tem isso aqui, né? Quem não tiver numa situação está na outra. E sabe de uma coisa? Eu acho que em nenhum momento da história nós tivemos tanta preocupação com os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os menores, as crianças, do nosso convívio, do nosso relacionamento. Mas essa preocupação, ela vem desde os primórdios, porque todos os pais e todos os líderes se preocuparam com as famílias. E se assim não fosse, não teriam sido grandes líderes. O texto para a mensagem desta manhã encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 17, do verso 8 ao verso 16. Amém? E para isso eu preciso usar o meu óculos aqui, né? Senão não vai nada. Todos acharam? Ivan, por favor, você me ajuda a controlar aquele relógio ali, porque eu tenho dificuldade com isso. Ok? Obrigado. Então vamos lá, irmãos. Êxodo, no capítulo 17, do verso 8 ao verso 16. Você que está em casa, abra sua Bíblia e nos acompanhe a leitura. E aqui na tradução da minha Bíblia, diz o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Continuando. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Muito bem, meus irmãos, o que isso significa? Eu gostaria da atenção da igreja para isso. Os irmãos têm que ficar atentos até o final, para os irmãos não perder a bênção que existe nessa passagem. A bênção que Deus tem para você nessa manhã. Os irmãos precisam ficar atentos até o final da mensagem.
A bênção é muito grande, irmãos. O que isso significa? Para se ter uma ideia do que isso significa, é preciso saber o significado do nome de Amaleque. O que Amaleque significa? O que Amaleque significou para aquele momento da história do povo de Deus, de Israel? E como que nós podemos, ao longo desse tempo, fazer um transporte e uma analogia do que aconteceu com aquele povo, com o que acontece conosco hoje, como povo Israel espiritual. Onde que nós vamos encontrar os pontos comuns dessa história. Porque Deus mandou que fosse escrito isso. E devia ser escrito para que o povo não esquecesse. Para que essa história chegasse até nós hoje. Com um único objetivo. De que nós entendêssemos o plano de Deus para nós. Bom, então o nome de Amaleque, segundo pesquisas, significa maldição, engodo, coisas ruins. Era isso que representava, que significava o nome Amaleque. Maldição, engodo, coisas ruins. Alguma vez na sua vida você teve a sensação de que estava sendo enganado? Ou concluiu que foi enganado? Sim. Que alguém usou de um engodo para te enganar? E que coisas ruins aconteceram imediatamente após isso? Acredito que boa parte de nós já passou por isso. E não foi boa uma experiência, senão simplesmente pelo fato de você aprender com as coisas ruins, que a gente aprende também. E aqui a gente tem Amaleque. O seu nome representa engodo, maldição, uma coisa ruim. Amaleque teria sido descendente de Esaú. A gente sabe que Esaú se casou com algumas mulheres que não faziam parte do plano de Deus. E os amalequitas, que são descendentes de Amaleque, eles eram descendentes de um povo nômade do sul da Palestina também. E esse povo, eles começaram a perseguir Israel. Por quê? Momentos antes desse evento de conflito, Israel havia atravessado um deserto. Os irmãos sabem o que é um deserto? Não. Deserto é uma coisa terrível. Pouquíssimas pessoas conseguem se adaptar a um deserto. Eu não andei num deserto, mas voei por sobre um deserto. Numa viagem que eu fiz com a minha esposa para a Europa, nós cruzamos o deserto de Paris a Dakar, avião passando por cima, e a gente via uma extensão enorme, né? Só areia, 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 areia. Quando você está cansado de ver areia, tem mais areia, mais areia, mais areia. É horrível. E a gente fica pensando, como que alguém consegue sobreviver a isso? Como que uma pessoa consegue encontrar uma maneira de se adaptar àquela situação? No deserto de dia faz um calor de mais de 50 graus. E à noite a temperatura desce da ordem de 10 graus negativo, por aí afora. Se convive com duas temperaturas extremas no deserto. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de conviver em temperaturas extremas. Fora essa situação climática, existem os perigos do deserto. Salteadores, bestas feras, serpentes venenosas. Então você não consegue dormir porque você pode receber uma visita indesejável de alguma dessas coisas aí. E o povo havia atravessado o deserto, eles haviam saído de Sim, do deserto de Sim, e lá, quando chegaram em Refidim, eles acamparam ali em Refidim, que fica ali entre o Monte Sinai, ali na proximidade do Monte Sinai. E existiam algumas elevações ali ao redor de Refidim. Preste atenção nisso, irmãos. Os detalhes são importantes.
Esse povo, lá no deserto de Sur, eles andaram por 3 dias sem encontrar água. Quanto tempo você acha que consegue ficar sem água? E quanto tempo você acha que consegue ficar sem água em um deserto? Porque sob condições suportáveis, numa temperatura amena, talvez você tenha um pouco mais de resistência. Mas caminhando na areia, em uma temperatura de mais de 50 graus, é humanamente impossível. Mas Deus preservou aquele povo durante 3 dias. Deus havia feito coisas incríveis na vida daquele povo. Deus havia feito maravilhas ao longo da trajetória daquele povo no deserto. Não obstante aos sinais de rebeldia daquele povo, de não crer, de não se submeter, de não aceitar a vontade de Deus, Deus estava presente numa coluna de fogo durante a noite e em uma nuvem durante o dia, protegendo, provendo. É ou não é, irmãos? Foi assim ou não foi? Mas o povo se rebelava. A lição mostrou isso para a gente dessa semana. Era um povo de dura cerviz. Era um povo difícil. Um rebanho difícil de ser tosquiado. E ali estava agora Moisés em Refidim. A história diz isso. E a história diz que Amaleque, ele vai com o seu exército e ele entra em confronto, em guerra contra Israel. A palavra de Deus diz que Deus, ele risca o nome de Amaleque da história. A memória de Amaleque seria apagada. Por que será que Deus queria tanto destruir os amalequitas? Bom, já vimos que o significado do nome Amaleque representa maldição, engodo, coisas ruins. E quando a gente vê a história do povo, a gente vê que todas as vezes em que o povo semeava, todas as vezes que o povo semeava, subia lá os amalequitas, os medianitas e faziam o quê? Destruía a plantação. Era isso que estava acontecendo. O povo estava empobrecendo. Você pensa bem, as circunstâncias nas quais eles tinham que fazer aquele árduo trabalho de semear. E quando chegava o momento de colher, subiam o povo do Oriente, os amalequitas, os medianitas, e destruía tudo. Vocês sabem o que isso significa, irmãos? Que nós não vamos ter comida para a próxima temporada. Nossos filhos passarão fome. Não teremos o que comer. Nossas despensas estarão vazias. Não teremos como sobreviver. Algumas pessoas vão morrer de fome. Porque o duro trabalho das suas mãos, quando chega na hora de colher, aí vem Amaleque e sobe os amalequitas e destrói tudo. Talvez você esteja pensando nesse momento, isso já aconteceu comigo. De você dar muito duro para ter uma coisa, com muita dificuldade, e quando chega na hora, você vê aquilo escapar das suas mãos. Pense em uma situação que talvez tenha acontecido assim com você. Olha a frustração que você teve depois de tanto tempo de trabalho, você não poder usufruir daquilo. Eu tinha um amigo de infância, e esse amigo, ele era um ancião da igreja, foi ancião da igreja durante muito tempo. Ele ficou afastado, se afastou da igreja por muito tempo. Ele tinha vontade de voltar, mas não conseguia.
O que impedia de fazer ele voltar era mais forte, muito mais forte do que ele, do que o seu esforço. Ele não conseguia. Todas as vezes que a gente conversava, ele chorava copiosamente. E ele tinha um sonho. Ele queria construir uma casa, uma outra casa para ele. E ele construiu essa casa. Ele fez uma casa muito bonita. Uma piscina, um terreno com bosque, uma casa muito bonita. Foi a melhor casa que ele havia construído. Ele já havia feito algumas, mas essa foi a melhor de todas. Eu acompanhei isso. Ele escolheu cada pedra, o piso, uma coisa maravilhosa, um porcelanato, um negócio incrível. As paredes, teto rebaixado, jogo de luz, ele podia ter a luz que ele quisesse, ar-condicionado, os móveis. Só tinha um problema na vida dele. Ele tinha uma doença gravíssima. E ao que tudo indicava, ele não ia viver muito tempo. Ele sabia disso, mas ele ignorava isso. Ele fazia planos para morar naquela casa. Talvez lá no seu consciente ele pensasse, não, eu vou ficar curado, vou me curar. E ele fez a casa. Irmãos, depois da casa toda pronta, a casa é um espetáculo. Uma semana antes do planejamento de morar na casa, ele ficou doente. A doença se agravou. E ele morreu. Eu vi esse irmão morrer. Eu vi da janela da minha casa, quando ele passou num carro conduzido pelos filhos, indo para o hospital. Eu nitidamente vi, a última vez que eu estou vendo meu amigo. Ele morreu. Não usufruiu do esforço do seu trabalho. Trabalhou 40 anos da sua vida. E na hora que ele ia morar na casa dos seus sonhos, algo de terrível, Amaleque chegou na vida dele. Será que você não vive uma situação semelhante? Algo pelo qual você tem lutado durante tanto tempo, você está vendo escapar das suas mãos, gradativamente, fugir das suas mãos, e você não tem força para recuperar aquilo? Será que não existe alguma coisa em situação semelhante na sua vida, na minha vida? A frustração de ver sair das suas mãos aquilo que você mais quer. Israel, na hora de colher o fruto do seu penoso trabalho, subiu os amalequitas. E olha, Deus estava vendo aquilo, amém? Amém, irmãos? Deus estava vendo aquilo. E Deus não podia aceitar aquela situação, porque Deus não fez você para vir sofrer nessa terra. Deus não fez você para ser enganado aqui nessa terra. Não importa quantos amaleques existam e quão numerosos sejam os amalequitas, Deus fez você para ser um vencedor, para ser um vitorioso, para usufruir do pão oriundo do seu suor, do seu trabalho. Vocês estão entendendo isso? Que Deus está olhando para o seu esforço, para a sua luta. Estão entendendo isso, irmãos? Os israelitas achavam que talvez estivesse sido abandonado, porque, meu Deus, são todas as vezes que... Eu imagino quantas vezes eles estavam vivendo o momento de colher e com medo de que os amalequitas aparecessem, e de fato eles apareciam. Ei, o que está acontecendo? Que não está dando certo? Que não está funcionando, Senhor? Ao trabalho que eu tive com os meus filhos, ao trabalho que eu tive para juntar, para reunir condições de sobrevivência, e agora, que isso, Senhor? Algumas vezes a gente já fez essa pergunta. E ele estava em Israel fazendo essa pergunta.
Eis o porquê Deus quis destruir os amalequitas. Porque eles estavam se interpondo entre Deus e o seu povo. E saiba de uma coisa, irmãos. Tudo aquilo que tivesse interpondo entre você e Deus será derrubado em nome de Jesus. Porque é isso que ele faz. Quando Deus mandou, escreve essa história aí, Moisés. Escreve isso aí. Escreve que é para ninguém esquecer que eu vou estar sempre de olho e atento às suas necessidades. A necessidade do meu povo. Acredite nisso, irmãos. Receba isso em nome de Jesus. Receba que Deus, Ele está atento às suas necessidades e à sua luta. Cada suor que pingou do seu rosto, cada lágrima que foi derramada, Deus está ali contemplando, e Ele não vai permitir que Amaleque, os amalequitas, os medianitas, seja lá quem for, tenha o poder de roubar a tua bênção. Amém, Jesus? Deus não nos colocou aqui para sermos objeto de destruição do inimigo. Foi para adorar a Deus. É para adorar o Rei dos Reis com a nossa vida e com tudo aquilo que somos. Meus queridos, a história segue dizendo que Moisés, já em adiantada idade, ele falou assim: olha, Josué, escolhe aí alguns homens. Escolhe aí alguns homens. Olha bem, irmãos. Ele não falou: Josué, pega uns homens aí e vamos lutar contra os amalequitas. Não. Ele falou o quê? Escolhe. Escolhe. Deus escolhe. Deus escolhe. Deus não chama qualquer um. Ele escolhe. Deus é seletivo. E acredite, você foi escolhido. Se você está aqui, você foi escolhido. Você é um daqueles escolhidos por Josué para lutar contra os amalequitas. Amém? Deus escolheu você. E ele diz então, Josué, escolhe aí alguns homens, escolhe alguns. Tem muitos, mas escolhe uns aí. E vamos lutar contra os amalequitas, que eram numerosos. Esse povo, eles estavam sofrendo porque a sua porção, a sua provisão de comida havia sido destruída. Então você tinha um povo, de certa forma, fragilizado pelas condições. Não se alimentava direito, um sol quente, falta d'água. Talvez estivesse no momento mais frágil fisicamente, para lutar contra um exército poderoso, robusto, forte. E agora estava Moisés lá. Moisés, ele sobe no monte e ele diz: olha só, você, Josué, você vai escolher alguns homens e você vai lutar contra os amalequitas. Eu subirei lá no cimo do outeiro, eu estarei lá no cimo do outeiro, e o bordão do Senhor vai estar onde? Na minha mão. Ei, irmãos, olha aqui. Olha para mim aqui. Moisés subiu com o que em suas mãos? O bordão do Senhor. Não tem como lutar contra os amalequitas, contra os engodos, contra as maldições, contra as coisas ruins, se o bordão do Senhor não estiver em nossas mãos. O bordão do Senhor tem que estar nas suas mãos. E você vai sair daqui hoje com o bordão do Senhor. Não importa a luta que você tem que enfrentar lá fora. E Moisés então ele sobe, e lá do outro do monte, Moisés se posiciona numa situação em que ele vê a guerra, o confronto. Só que tem um problema. A vida é feita de problemas, de dificuldades, de desafios, de barreiras. E Moisés tinha um problema natural, que foi potencializado pelas condições de saúde, talvez de idade avançada.
Os seus braços, que eram grandes e pesados, agora estavam mais pesados ainda. Quanto tempo você consegue ficar com os braços erguidos? Depois de um certo tempo, cada minuto equivale 1 quilo a mais em cada braço, não é isso? Cada minuto, depois de um certo tempo, de acordo com a resistência de cada um, chega uma hora que você está praticamente como se estivesse segurando um saco de cimento em cada braço. Porque o negócio pesa, irmão. É a gravidade. Esses confrontos se davam normalmente pela manhã. Se vocês observarem, todos os confrontos, todas as guerras, né, aconteciam pela manhã, porque você aproveitava a luz do sol para você ver onde é que estavam os seus inimigos e atacar o inimigo ali, perseguir o inimigo. Entendeu? E quando dava o pôr do sol, que escurecia, então o exército se recolhia para lutar no outro dia. Então veja, Moisés, ele estava com os braços erguidos, mas os braços de Moisés pesavam. Quando os braços de Moisés estavam erguidos, quem vencia? Israel. Mas quando Moisés, cansado, sentindo o peso da idade e, consequentemente, a gravidade sobre os seus braços, ele errava os braços. Quem prevalecia? Os amalequitas. Então alguma coisa tinha que ser feita. Moisés levou Ur e Arão, né? E eles entenderam que alguma coisa tinha que ser feita, porque eles perceberam que quando Moisés erguia as mãos, Israel vencia. Ei, o que você faz dentro de sua casa que você percebe uma mudança? O que você faz na sua família que você percebe uma melhoria da situação? É quando você ora? É quando você canta? Quando você adora? Quando você louva? Então esse é seu estado de mãos erguidas. E quando você deixa de fazer isso, as suas mãos descem. E você percebe que a coisa mudou para pior. Na minha fase inicial de casamento, a gente ajoelhava, eu e minha esposa, a gente não tinha nem as crianças. E a gente passava horas ajoelhado. E tinha aquela coisa de terminar a oração com um beijinho, né? Aí terminava a oração, dava um beijinho, boa noite. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Os irmãos entendem isso. Maravilhoso. E as coisas não eram tão boas assim quanto a gente gostaria naquele momento, de falta de dinheiro, de, né, comprando isso, comprando aquilo, mas que coisa maravilhosa, que paz, que negócio bom, como que as coisas e as bênçãos vinham chegando. E com o tempo a gente vai perdendo isso, né? A gente deixa de levantar as mãos. O que você faz, o que você fez, que você percebeu a melhora na sua casa? Volte a isso. Se é orar, ore mais. Se é cantar, se é adorar, faz mais. Você está cansado? Deus vai te dar suporte para isso. Ali estava Ur e Arão. Vamos colocar uma pedra aqui. Moisés, você vai sentar nessa pedra. E nós vamos ficar aqui segurando as suas mãos. Porque as suas mãos não podem descer. Porque enquanto elas estão erguidas, o povo de Israel vence. Quando nós estamos em contato com os céus, quando nossas mãos se unem às mãos de Deus, nós vencemos. Nós destruímos Amaleque, os amalequitas, os medianitas. Nós vencemos quando nossas mãos estão erguidas para o alto. Amém? Agora veja, considerando que esses confrontos se davam pela manhã, eu posso ver uma situação em que, durante todo o dia, né, aquelas mãos tiveram que ser sustentadas. Não arreia a mão desse homem, não, pelo amor de Deus. Mas não pode descer 1 centímetro, tem que estar o mais erguida possível, e esticada. E estavam os dois ali, né? Uma hora se revezava com a mão, revezava com a outra, mas a mão de Moisés não pode sair dessa posição. Você não pode sair da posição de adorador.
Você não pode sair da posição de servo. Vocês estão entendendo? O perigo que isso representa. Eu estava pregando numa igreja há um tempo atrás. Estava pregando essa mensagem. Eu iniciei exatamente como nós iniciamos aqui. Eu comecei a falar sobre os filhos. E foi assim, muito de repente, eu não ia falar sobre os filhos. A intenção não era essa. Mas eu sentia vontade de falar sobre os filhos. Porque quando Moisés estava lá em cima, eram os filhos de Deus que estavam lá embaixo no confronto. Quando Moisés erguia as mãos, é pelos filhos que ele estava clamando. Entenderam? Talvez você esteja clamando pelos seus filhos. Talvez você esteja orando insistentemente pelos seus filhos. Buscando, intercedendo por eles. Ok? E naquele momento eu pedi para que a igreja cantasse comigo. A igreja começou a cantar com as mãos erguidas. E nós começamos a orar pelos filhos. Exatamente a essa hora. São 11h10. É isso? Vai até 11h30 isso aí? 11 alguma coisa. Era mais ou menos essa hora. E aí então Deus falou assim, ora pelos filhos da igreja. Ora pelos filhos da igreja. E nós começamos a cantar. E no meio do louvor nós começamos a orar. Preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Começamos a orar. E eu fui tocado de uma maneira como nunca antes. Estou orando. Eram 11h30. Acabou o culto. Nós nos despedimos da igreja. Todos foram para casa. Eu fui para casa também. Quando eu estou chegando em casa, a minha esposa falou assim, Preto, aconteceu algo de terrível. Eu falei, como, filha? Como algo de terrível? Ela falou assim, a casa da Juliane pegou fogo. Juliane é minha filha. A casa da Juliane pegou fogo. Eu perdi o chão. A casa da minha filha pegou fogo. Mas não é um chamuscadinho numa tomada não, irmãos. Labaredas enormes de fogo, um inferno de fogo. Uma situação que ninguém consegue escapar. Aí eu disse, minha filha, e a Juliane? Como é que ela está? Não, Preta, ela está bem. Ela conseguiu sair de dentro de casa. A situação era a seguinte, a porta era de ferro, ela estava dentro do quarto, e o fogo, o celular que estava sobre o sofá, alguma coisa aconteceu no aumento de amperagem, que pegou fogo no sofá, o fogo subiu, o teto era de rebaixamento assim de PVC, e pegou fogo no teto e virou um inferno. Como que você vai abrir uma porta vermelha encandecida de fogo com a criança no colo? Tem como isso? Porque no calor, os materiais eles mudam o seu estado, né? De sólido para líquido, para gasoso, e isso faz com que a expansão dessas moléculas dê um novo formato, eles se expandem, então você não consegue abrir jamais. Mas Deus tirou ela antes disso. Eu perguntei, Helene, que hora que isso aconteceu? Você era mais ou menos 11h30. Foi a hora que nós estávamos orando pelos nossos filhos. A hora que nós estávamos orando por eles. Naquele momento Deus estava dando livramento para minha filha. Eu poderia ter perdido a minha filha e o meu neto. Mas Deus livrou eles naquele momento. Nós estávamos orando com as mãos erguidas. E cantamos 3 louvores com as mãos erguidas, sem cansar os braços. Amém? Então, eu quero dizer para você uma coisa, meus queridos.
Tem alguma coisa que te preocupa? Tem alguma coisa que te incomoda? Tem alguma coisa que te assusta? Talvez tenha. Tem alguma malequita no seu caminho? Talvez tenha. Porém, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus fez você para ser um vencedor, para ser um vitorioso, para adorar a Deus. Nós não vamos sair daqui hoje sem orar especialmente pelos nossos filhos. Nós não vamos sair daqui sem buscar, sem clamar a Deus pelos nossos filhos. Não vamos. Deus havia feito maravilhas na vida daquele povo. Deus já havia aberto o Mar Vermelho para eles. Deus já havia transformado as águas amargas de Mara em água doce. Deus já havia feito descer o pão para eles, o maná. Deus já havia realizado milagres na vida deles, mas aquele povo de dura serviço continuava na sua teimosia, sem fazer uma entrega. E eu quero dizer para você uma coisa. Nós atrasamos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida quando nós não nos entregamos a Ele. Somos nós os únicos responsáveis pelo atraso das bênçãos de Deus. Porque Ele não pode te dar aquilo para o qual você não esteja preparado para receber. O povo ficou rodando o deserto, rodando o deserto, na entrada da porta da terra prometida. E Deus não podia deixar que eles entrassem, porque não estavam preparados. Então eles tiveram que voltar para o deserto. Eles tiveram que escalar montanhas. Eles tiveram que atravessar o mar. Foi ou não foi? Para quê? Porque era preciso. Foi preciso. Foi necessário. Andar 3 dias num deserto. Atravessar um mar vermelho. Subir e descer várias montanhas. Para que eles sentissem a presença e o poder de Deus em sua vida. A pergunta que nós temos que fazer e encontrar uma resposta para ela nessa manhã é: o que é necessário para mim fazer essa entrega a Deus? O que será necessário eu ter que passar para entender o poder de Deus? Eu quero convidar a Jéssica para vir cantar um louvor. Ei, irmãos, olhem para cá. Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, Jesus entra na cidade de Jericó. Sabe? Me permite descer até aqui, eu acho que aqui a câmera me pega. Ele entra na cidade de Jericó. Sabe o que era Jericó? Jericó era uma cidade paradisíaca. Ficava ali perto do Mar Morto, entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. Jericó era uma cidade cercada de palmeiras e águas termais, águas quentes. Jericó representava um local de conforto. As pessoas que tinham condições financeiras iam para Jericó. Era local de repouso dos reis. Mas em Jericó não tinha só pessoas ricas, existiam pessoas pobres também. E foi lá em Jericó que Deus encontrou com 2 pessoas. A ida de Jesus a Jericó representava a última oportunidade para Jericó, a última chance. Aquele dia era o melhor dia na agenda de Jericó.
Alguns tempos depois, logo imediatamente essa visita, Jesus seria morto, crucificado. Então, aquela era a última oportunidade física de Jericó encontrar com Jesus. Era o dia mais importante na agenda de Jericó. Ei, irmãos, olha aqui. Hoje é o dia mais importante da tua agenda. Amém? Hoje é o dia mais importante da sua vida. Nada pode estar no seu compromisso se não estar aqui para te adorar, ó Rei dos Reis.